Ao falarmos do divã, estamos tratando de um dos instrumentos mais característicos da clínica psicanalítica, mas também de um dos mais mal compreendidos. O divã não é um móvel neutro, nem um detalhe estético do consultório. Ele se inscreve diretamente na técnica e no método freudiano, como parte das condições que possibilitam a associação livre e a escuta analítica. Desde Freud, o divã aparece vinculado à regra fundamental da psicanálise. Em Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, 1912, e em Sobre o Início do Tratamento, 1913, Freud deixa claro que o dispositivo analítico deve favorecer, antes de tudo, a livre circulação da palavra do analisando e a atenção flutuante do analista. O divã se articula exatamente a esse objetivo. Ele não é imposto como obrigação, mas introduzido como recurso técnico que sustenta o método. Freud explica de forma bastante direta que a decisão de colocar o paciente deitado, fora do campo visual do analista, tinha razões clínicas precisas. Ele afirmava não suportar ser observado continuamente durante horas, enquanto se deixava conduzir pela escuta flutuante e pela própria atividade inconsciente. Mais do que uma questão pessoal, isso revela um ponto técnico essencial. O olhar direto tende a organizar a fala em função da imagem do outro, do julgamento imaginário, da expectativa de resposta. Ao retirar o olhar, o divã favorece uma fala menos controlada, menos dirigida ao outro como espelho e mais próxima da lógica associativa do inconsciente. Nesse sentido, o divã não serve apenas ao analista, mas também ao analisando. Ao não ter o rosto do analista como referência constante, o paciente fica menos preso à leitura das expressões faciais, aos microgestos, às reações imediatas. Isso reduz a tendência à adaptação do discurso e favorece a emergência de formações do inconsciente. Freud já indicava que o excesso de atenção ao outro pode reforçar resistências, enquanto a suspensão do olhar facilita o trabalho psíquico. É importante sublinhar que o divã não deve ser imposto de maneira autoritária. A técnica freudiana nunca se sustentou pela imposição, mas pela construção progressiva das condições de análise. O contrato analítico, como vimos anteriormente, organiza esse campo. O convite ao divã deve respeitar o tempo do analisando, sua capacidade de tolerar essa posição e sua possibilidade de se engajar na associação livre. O uso do divã se torna mais fecundo à medida que a transferência se instala e que o paciente se sente suficientemente seguro no enquadre. Freud também observa que o divã contribui para o manejo da contratransferência. Ao reduzir a estimulação visual, o analista pode sustentar melhor sua posição de escuta, evitando respostas impulsivas, reações defensivas ou interpretações precipitadas. A atenção flutuante exige uma certa retirada do eu do analista, e o divã facilita essa posição, protegendo o trabalho clínico. Quando pensamos nos atendimentos contemporâneos, inclusive no setting virtual, essa lógica permanece válida. Ainda que o paciente não esteja fisicamente deitado no consultório, o princípio técnico se mantém: reduzir o peso do olhar, favorecer a palavra, sustentar a escuta. Combinar com o paciente uma posição mais confortável, afastar a câmera do rosto, permitir que ele não esteja permanentemente sob observação direta, são adaptações que preservam o espírito da técnica freudiana, sem descaracterizá-la. Portanto, o divã não é um símbolo vazio, nem um fetiche da tradição. Ele é um instrumento técnico que responde a uma concepção precisa do inconsciente, da associação livre e da posição do analista. Sua função não é produzir conforto por si só, mas criar uma condição específica de trabalho psíquico. Entender o divã é entender algo fundamental sobre o método psicanalítico e sobre a ética da escuta. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa, nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.